Salmos, capítulo 131, são apenas 3 versos, o que nos ajuda bastante na nossa reflexão dessa manhã. Salmo, capítulo 131. Todos encontraram? Amém? Amém, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que acaba de ser lida. Sabemos, ó Deus, que ela é capaz de falar ao nosso coração nessa manhã, falar diretamente as demandas da nossa vida e nos trazer luz e entendimento, Senhor, para que possamos colocar em prática no dia a dia da nossa vida, Senhor, aquilo que nós recebemos de Ti por meio da Tua palavra. Senhor, que hoje os nossos corações estejam abertos, ó Deus, e os nossos ouvidos atentos ao falar do Senhor ao nosso coração. Senhor, nos ajude para que possamos não apenas entender aquilo que será dito aqui, mas que possamos também ter força, coragem, Senhor, para colocarmos em prática no dia a dia da nossa vida. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre o tema humildade. Eu penso que a humildade, ela não nasce conosco, ela se desenvolve na prática do nosso dia a dia. Nós fomos criança um dia e alguns de nós temos filhos, que no dia a dia a gente percebe que a criança nasce com algumas características, e uma delas é o egoísmo. Nós temos que passar aos nossos filhos e temos esse desafio e também aprendemos com os nossos pais a lidar e orientar a criança, por exemplo, a compartilhar aquilo que tem com os outros. E isso nos ajuda a crescer e a se desenvolver na fé. E uma coisa que a gente percebe quando isso não é orientado desde muito cedo na vida das pessoas, é que nós percebemos que em nós, quando nós fazemos o exame do nosso coração, atitudes, ou melhor, características de pessoas soberbas, orgulhosas e pretensiosas. Quantas vezes as nossas atitudes não foram assim? Alguns até hoje têm esse tipo de comportamento. E isso não é muito fácil, ou melhor, não é muito difícil de se identificar no nosso tempo, no nosso comportamento. Basta olhar para o dia a dia. O nosso dia a dia, às vezes, nós cometemos atitudes como essas. Por exemplo, quem nunca teve um comportamento ou presenciou algo de alguém que foi à fila de um banco para pagar alguma conta e lá ela, em vez de entrar na fila, que era para que uma pessoa mais nova entrar na fila no seu lugar, ela foi procurar uma fila preferencial, uma fila para idosos, para gestantes, deficientes, portadores de deficiências, né? E o que acontece? A reação da pessoa que vê alguém que não está no seu devido lugar é o que? Ficar indignado, se orgulhar, ter uma atitude, às vezes, muito exaltada, o seu ânimo ser exaltado a ponto de brigar com a pessoa. Quando nós temos o nosso orgulho ferido, às vezes nós temos comportamentos como esses. Quem dirige também, talvez por não ter o cuidado, mudou de faixa, e aí também não teve o cuidado de ligar a seta, o comando de seta, e avisar que estava mudando, que tinha o desejo, a pretensão de mudar, e aí se depara com um motorista que, surpreendido por esse comportamento, acaba também ali se indignando. Aí o egoísmo é tão grande, às vezes a pessoa fica tão exaltada, principalmente quando às vezes identifica que é uma mulher, aí diz, tá vendo, dirige mal, é uma mulher, dirige mal. Ou seja, nós temos comportamentos às vezes assim, nós nos colocamos dessa forma. E o que eu percebo aqui, irmãos, nesse texto, é que para que a gente caminhe na direção da humildade, a gente precisa fazer como Davi fez.
Nós precisamos abrir o nosso coração e olhar para dentro dele, que é onde reside todas as emoções, e perceber se em nós não existe comportamentos como esses. Porque se Davi teve a atitude de abrir o seu coração para Deus, dizendo no versículo 1, Senhor, não é soberbo o meu coração, para que ele pudesse fazer uma afirmação como essa, ele teve que parar a sua agenda, parar o seu tempo, para refletir sobre as demandas da vida e sobre o seu comportamento também. Nós precisamos fazer esse exercício. Eu, irmãos, trabalho atualmente, estou fazendo transição de carreira, e uma das coisas que eu mais identifico é a dificuldade que algumas pessoas têm de fazer um autoexame. A Bíblia sempre nos convida a fazer esse autoexame. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame serve justamente para que a gente possa colocar o nosso coração diante de Deus e identificar ali algumas atitudes que nós temos no nosso dia a dia que são incompatíveis com essa postura cristã, com essa postura humilde, com essa postura que é capaz de olhar para as coisas e saber que algumas precisam ser mudadas, outras precisam ser reforçadas e validadas também. Mas o que Paulo aqui nos mostra, através dessa reflexão, é que quando nós identificamos no nosso coração alguns comportamentos que não são compatíveis com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos então ter a coragem de mudar. E, como eu dizia, quando eu hoje trabalho com orientação profissional também, e quando as pessoas me procuram para fazer um processo em que ela pretende se desenvolver ou pessoalmente ou profissionalmente também, é muito comum que eu passe para elas, e dentre muitas ferramentas que eu trabalho, eu uso a ferramenta 360. E a ferramenta 360, ela permite não apenas que a gente tenha um olhar para nós, ou seja, aquele olhar para dentro do nosso coração, mas que a gente também projete isso para fora, ou seja, que a gente tenha também a percepção do outro. E Davi aqui, quando ele faz essa afirmação diante de Deus, Davi também está fazendo isso perante ao que é o relacionamento dele com Deus e o relacionamento dele com as pessoas também. E aí, na minha relação com aquelas pessoas que me procuram, eu percebo que o que elas falam sobre si como pontos positivos e pontos negativos, às vezes não é a mesma maneira como o outro tem um olhar sobre ela mesma. E ter essa visão mais ampla, essa amplitude sobre o autoconhecimento, permite que a gente tenha a possibilidade de desejar a mudança de comportamento, a mudança de transição entre, por exemplo, ter um comportamento mais humilde no dia a dia, passa por essa compreensão, por esse autoconhecimento, que às vezes nós só percebemos como quando olhamos para o outro. E curiosamente, quando Davi faz essa afirmação, muitos de nós podemos achar que a única coisa que Davi aqui não era uma pessoa humilde. Porque quem é a pessoa que chega diante do próprio Deus, abrindo o seu coração e dizendo: eu não sou, o meu coração não é orgulhoso, eu não tenho um olhar altivo e nem ando à procura de grandes coisas. Se qualquer um de nós venhamos a nos dirigir a outra pessoa falando dessa maneira, ou tendo esse tipo de comportamento, é muito natural que o outro diga: você é pretensioso demais, olha mais para você, perceba as suas práticas, elas não estão incompatíveis com isso. Mas para que a gente possa entender o que a palavra do Senhor está nos instruindo aqui, a gente precisa olhar lá atrás e entender que, segundo os estudiosos da época, Davi, ele, quando faz essa confissão diante de Deus, ele está passando por uma situação muito, muito difícil na sua vida, porque Davi havia sido escolhido por Deus para reinar sobre Israel, no momento em que Israel já tinha um rei chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E é no momento do reinado de Saul que Deus, ele não se alegrando com a postura, com o comportamento desse rei, Deus então decide escolher um novo rei que iria reinar segundo o próprio coração dele, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E chega então ao ouvido de Davi que Saul estava indignado quando tomou conhecimento de que ele estava ali tendo a pretensão de ocupar um cargo que era do próprio rei Saul. Irmãos, qualquer pessoa que almeje
a função de outro. Por exemplo, eu hoje tenho um cargo de pastor aqui, um pastor auxiliar. Eu não sou o pastor titular da igreja. O pastor titular da igreja é o reverendo Carlos Henrique. Se eu desejo almejar o cargo de pastor titular, qualquer um aqui que perceber essa identificação de alguns comportamentos em mim, vamos julgar justamente por ser uma pessoa ambiciosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa aqui soberba, porque tem uma pretensão de ocupar algo que não é meu, que não é próprio. Já existe uma pessoa aqui e o trabalho tem acontecido de uma maneira maravilhosa também. E é isso justamente que entristece o coração de Davi. Porque Davi está aqui abrindo o seu coração para Deus e dizendo assim: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu coloco o meu coração diante do Senhor, porque o Senhor mais do que ninguém sabe das minhas pretensões. Eu não fiz a escolha de tomar algo de alguém, ou de tentar aqui ser alguém muito grande, muito alto. Eu não olhei a vida por cima, eu não olhei as pessoas por cima. O Senhor sabe que quem me fez rei, ou quem me fará rei, é o Senhor. Foi o Senhor que me escolheu para isso. Assim também é a nossa relação com Deus. Nós precisamos aprender no nosso dia a dia, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, a entender que esse autoexame que nós fazemos e que devemos ter como prática no nosso dia a dia, ele precisa ser um exame à luz, não do nosso coração apenas, mas à luz do olhar do próprio Deus. Porque não adianta eu dizer que sou alguma coisa, ou ter atitudes no dia a dia que simplesmente não apontem para aquilo que de fato que eu sou. E ninguém melhor do que nós sabe que Deus, Ele sonda o nosso coração. O profeta Jeremias, ele diz que enganoso é o coração mais do que tudo. E o que nós podemos concluir acerca de um coração enganoso, que ele só consegue realmente andar de acordo com a vontade de Deus quando ele se coloca à disposição da pessoa de Deus. Quando a pessoa consegue, tanto eu, você, no nosso comportamento diante de Deus, no nosso dia a dia, nós adotamos uma postura que seja uma postura que tenhamos a consciência de que Deus conhece a nossa vida e Deus sabe das nossas intenções, embora às vezes aqueles que estão em torno de nós digam o contrário. No meu processo, no meu chamado para o ministério pastoral, aconteceu isso. Muitas pessoas não me achavam à altura de poder ocupar uma função de pastor, um chamado de pastor. Muitos diziam: ele não leva jeito para isso, ele não tem características de um pastor, ele jamais será um pastor. Irmãos, pastor Carlos Henrique e alguns irmãos que são mais próximos de mim conhecem a minha luta, sabe das minhas dificuldades, mas sabe também que no dia a dia eu sempre procurei, na minha conduta, colocar a minha vida diante de Deus e entender o seu projeto, o seu plano para a minha vida, e não dar ouvido às pessoas que não estavam interessadas no meu crescimento e no meu desenvolvimento também. Foi assim a minha caminhada, e eu percebo e entendo que você também talvez tenha passado por experiências assim como Davi. Você foi injustiçado, você foi caluniado, falaram coisas de você que não eram compatíveis com a sua postura, mas Deus te escolheu para você ocupar um cargo alto numa empresa, Deus te escolheu para estar ao lado da sua pessoa amada, quando outros se achavam melhores e em melhor condição para ocupar o lugar de você, ser ao lado do seu cônjuge. Deus te deu a casa, ou seja, Deus te escolheu para te dar uma vida privilegiada financeiramente. Óbvio que também teve a sua participação, o seu trabalho, o seu esforço, mas foi você, e você trabalhou para isso, mas Deus também abriu as portas para que você pudesse entrar por elas e ocupar a função. Mas quantos talvez não tenham dito para você que não é justo, que não foi justo a escolha, que a decisão não foi acertada e que você não pode ocupar o lugar porque você não tem as características de uma pessoa que de fato esteja condizente com a função em que você ocupa. O que eu quero chamar a sua atenção para isso é que quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus e procuramos dar os passos na direção daquilo que Deus tem para nós, certamente a nossa vida, as pessoas podem dizer o contrário, mas o nosso coração que foi colocado de Deus, as nossas atitudes colocadas diante de Deus, traz paz e tranquilidade ao nosso coração. Coisa que o soberbo, coisa que o orgulhoso não consegue ter.
Quem aqui nunca conviveu com pessoas orgulhosas? Irmãos, eu trabalho numa empresa que durante muito tempo eu fui liderado por uma pessoa com esse comportamento. E normalmente a pessoa orgulhosa, ela é incapaz de olhar virtude no outro, ela é incapaz de olhar algo de positivo no outro, na relação de uma pessoa orgulhosa. Ela sempre vai olhar as suas qualidades em primeiro lugar, ela vai olhar aquilo, vai visar as coisas que possam beneficiá-la em primeiro lugar e o outro que ficará por último. Quantas pessoas ficaram para trás, não foram promovidas na época que esse líder esteve à frente do trabalho? Quantas pessoas deixaram de ter o seu reconhecimento de um trabalho no dia a dia duro? As pessoas saíam cedo para trabalhar, para produzir, faziam tudo com muita dignidade, com muita seriedade, mas elas foram incapazes de receber dessa liderança um reconhecimento que dissesse: olha, muito obrigado, porque se eu cheguei aqui, se as metas que foram estabelecidas para a empresa e para o nosso trabalho, para o trabalho da nossa equipe, elas foram de fato alcançadas, foi porque vocês trabalharam duro e fizeram isso acontecer. Eu apenas disse o caminho, eu apenas apontei o alvo, mas foi vocês que no esforço do dia a dia conseguiram alcançar o êxito e atingir as metas estabelecidas. Assim também é o nosso coração. Quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, nós precisamos ter esse olhar de uma pessoa humilde, que sabe que tem defeitos. Davi tinha defeitos e nós sabemos que o olhar de Davi, em alguns momentos, o distanciou da pessoa de Deus. Davi, nós sabemos pela história que ele cobiçou Batseba. Batseba, ela tinha um marido, Batseba tinha uma família, Batseba tinha um estilo de vida voltado para a sua família, e Davi, ele desviou o seu olhar para cobiçar a mulher do outro. E nós conhecemos a história, o desenrolar da história, e o quanto isso proporcionou de sofrimento à vida de Davi. Mas o que nós podemos perceber à luz da confissão de Davi diante de Deus, é que este momento isolado da sua vida, essa experiência negativa que ele teve, ela ficou para trás, porque Davi, no seu coração, ele decidiu servir a Deus, fazer a vontade de Deus e se submeter a ela. Quando nós temos esse olhar, irmãos, quando nós deixamos de sonhar com as grandes coisas, de buscar as grandes coisas e passamos apenas a viver a vontade de Deus e desejar fazer a vontade de Deus, o que nós percebemos aqui, que o nosso comportamento, às vezes, que em alguns momentos ele é agitado, ele precisa ser aquietado dentro de nós. Davi, no versículo 2 desse texto, ele diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. A nossa vida, na correria do dia a dia, nós estamos sempre com um comportamento muito agitado. O que Davi chama de alma aqui é o seu dia a dia, as suas demandas, o seu transcorrer de uma jornada em que às vezes nós precisamos tomar decisões e decisões muito precipitadas. Se nós temos um olhar que seja um olhar diferente e incompatível com o que as Escrituras nos diz, o nosso comportamento, a nossa vida sempre será na direção de construir aquilo que nós sonhamos para nós, mas muito pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós. E Davi, ao se submeter em humildade a Deus aqui, o que Davi nos mostra através dessa prática de desejar sossegar a sua alma, é o desejo de dizer assim: Senhor, eu quero deixar de fazer aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo para mim, como as pessoas soberbas e orgulhosas fazem, para poder apenas fazer a sua vontade na minha vida. Se a sua vontade para mim é me tornar um rei, colocar como um homem acima de toda a nação, para dirigir o seu povo, para orientar o seu povo, reinar sobre essa nação, que seja feita a sua vontade na minha vida e não a minha. Porque se dependesse de Davi, irmãos, certamente Davi, ele preferiria viver aquela vida simples, aquela vida humilde de cuidar apenas de ovelhas. Mas os planos de Deus para a vida de Davi foi torná-lo um rei, torná-lo um modelo de pessoa, alguém que pudesse ocupar uma posição digna a serviço do Senhor, para poder trazer orientações para o povo e abençoar o povo de acordo com o coração de Deus. E nós sabemos que Davi,
ele foi capaz de fazer isso. A Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Se os nossos desejos forem ao encontro da vontade de Deus para nós, eu não tenho dúvida nenhuma que seremos bênçãos onde quer que estejamos. Seremos bênção para a nossa família, seremos bênção para a nossa igreja, seremos bênção no nosso trabalho, desde que a nossa vontade ela esteja em conformidade com a vontade de Deus. Mas para que a gente possa aprender a quietar a nossa alma, irmãos, Paulo está chamando, ou melhor, Davi está chamando a atenção aqui para aquilo que o apóstolo Paulo também falou em 1 Coríntios, capítulo 13 e 11. Nós precisamos sair de uma postura de menino e ocupar uma postura de uma pessoa madura. Quantas pessoas no nosso tempo que chegaram ao Evangelho e estão há tantos anos, mas ainda pensam como menino. Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Chega um momento na nossa vida e na nossa caminhada, seja na espiritualidade ou não, ou fora dela, a grande questão é que nós precisamos crescer e amadurecer como pessoas. Não dá para continuar apenas envelhecendo na idade e as marcas apenas estando no nosso corpo, mas a nossa personalidade, o nosso comportamento também precisa acompanhar. E o que eu percebo aqui é que o rei Davi, ele usa essa figura de uma criança, e ele diz assim, olha só, no versículo 2, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para atingir. Nós sabemos que uma criança desmamada, irmãos, é diferente de uma criança que está faminta. Aquele que, segundo os estudiosos aqui, os judeus entendiam que uma criança desmamada, ela seria desmamada a partir dos 3 anos. Isso significa dizer que, antes disso, a criança, em alguns momentos dali do dia a dia, quando ela, por exemplo, sentia fome, ela não esperava educadamente o momento certo de pedir à sua mãe o alimento, de ser alimentada. Uma criança faminta, ela não mede esforços para gritar, para reivindicar aquilo que é dela, que é direito dela. Ela precisa ser alimentada para crescer e se desenvolver, e o direito dela é ser alimentado. Ela não tem paciência de esperar a mãe ter o momento apropriado para fazer isso. Da mesma forma, nós também precisamos entender na nossa espiritualidade e ter a humildade de reconhecer que muitas coisas que nós desejamos de Deus, que também a Bíblia fala que ele em algum momento tem a figura de uma mãe, é que nós precisamos entender que Deus tem um tempo para todas as coisas. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, ele não acontece de acordo com o Cronos, que é o nosso tempo, que a gente está preso e que precisa fazer as coisas naquele tempo devido, naquele momento devido, naquela hora devida. Talvez você esteja querendo nesse momento muitas coisas de Deus, e o seu coração está como o coração que Davi falava aqui, que teve que ser aquietado, que teve que ser acalmado, que teve que ser tranquilizado. A única forma de nós nos tranquilizarmos diante da pessoa de Deus é permitindo que Deus cumpra em nós a sua vontade e o seu querer. Será que nós temos tido tempo e dado tempo para Deus, para que Deus faça aquilo que Ele já nos prometeu e que ainda não fez? Será que nós não temos sido duros com os nossos amigos, com os nossos pastores, às vezes rompendo a relação com a igreja, ou deixando de fazer coisas na igreja, porque simplesmente Deus, que já prometeu no passado, ainda não cumpriu a sua promessa a nós? Davi está dizendo que ele cresceu, que ele amadureceu, que a vida para ele teve um processo muito duro, que ele foi injustiçado em alguns momentos ele mereceu o castigo de Deus ou a disciplina de Deus, mas ele soube entender isso e acalmar o seu coração mesmo diante dos seus próprios desejos, para dizer: Deus, eu quero agir como uma criança desmamada. E como age uma criança desmamada, irmãos? Uma criança desmamada, ela sabe esperar o momento da sua mãe. Ela sabe esperar, entender que às vezes os afazeres da mãe, do pai, aquele que é responsável por dar a ela o alimento, ainda ela precisa aguardar um pouco mais, que é para que ela possa receber, e ela no colo da sua mãe, ela é capaz de esperar e saber entender esse momento. Que nós possamos fazer como Davi está nos ensinando aqui, ter a humildade de dizer: Deus, eu tenho desejos no meu coração que o Senhor sabe.
Senhor, o Senhor examina o meu coração dia após dia. Eu oro ao Senhor todos os dias, de manhã, de tarde e à noite, e coloco diante de Ti as minhas necessidades, e eu sei que o Senhor sabe. Eu não precisaria nem colocar diante de Ti, porque o Senhor conhece o meu coração. Mas, irmãos, que a gente também faça como Davi está nos ensinando aqui. Colocamos todos os dias diante de Deus as nossas necessidades. Mas Davi diz no versículo 3, que é o final dessa mensagem que eu quero trazer aqui, compartilhar com os irmãos, ele orienta ao seu povo a esperar em Deus. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe o que isso significa? Que esperar em Deus é uma atitude humilde. Esperar em Deus é uma atitude muito sábia. Aquele que espera no Senhor, aquele que se aquieta o seu coração, a sua alma diante de Deus, por certo sabe que Deus, Ele é um Deus que nos responde no momento devido. Quantas vezes não foi assim na nossa vida? Nós clamamos a Deus por tantas coisas e Deus, as coisas pareciam não acontecer da maneira que nós realmente idealizamos e projetamos para nós, mas Deus vem e nos surpreende com uma coisa ainda maior. Talvez o coração de Davi tivesse esse tipo de comportamento. Davi, ele talvez tenha orado a Deus inúmeras vezes enquanto estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Mas Davi pôde perceber na sua caminhada com Deus um crescimento maravilhoso, que ele agora pode olhar para trás e abrir o seu coração e dizer: Deus, o Senhor mudou a minha vida. Hoje eu não sou soberbo, hoje eu não olho as pessoas para cima, hoje eu não quero as maiores coisas, eu recebo aquelas que o Senhor me dá, e aquilo que o Senhor me dá tem abençoado a minha vida, tem abençoado o meu trabalho, tem abençoado a minha casa. Que você desperte esse olhar, meu irmão, e eu também, para que a gente possa olhar para trás e ver as coisas maravilhosas que Deus já fez, as coisas tão grandes que nós às vezes nem pedimos, mas Deus fez na nossa vida, por meio da sua graça, da sua bondade infinita. Paulo, ele diz que na caminhada com Deus, ele aprendeu a ser feliz e contente em toda e qualquer situação. Sabe o que isso significa? Que a vida cristã nem sempre trará à nossa vida, ou Deus há de nos proporcionar que alcancemos apenas as grandes coisas, que possamos viver apenas de fartura. Não, a vida às vezes é injusta conosco. Em alguns momentos nós estamos numa roda gigante na parte de baixo, passando pelas dificuldades que às vezes nem mesmo aquele que está ao nosso lado consegue perceber a dor e a aflição que passa no nosso coração. Mas também Paulo disse assim: olha, eu aprendi lá na dificuldade com Deus. Eu aprendi também que esse Deus a quem eu servi e servi, no caso, no passado, foi um Deus também que fez coisas muito grandiosas na minha vida. Que Deus possa, nessa manhã, continuar falando ao coração, ao seu coração, ao meu coração, e aquietando a nossa alma diante de tantas demandas que nós temos para a nossa vida. Que Deus te abençoe, irmãos. Amém, irmãos, vamos orar, finalizando o nosso culto. Eu apenas queria fazer uma pergunta a você nesta manhã, O salmista, ele diz: espera o Israel no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista, ele tinha expectativas diante de Deus, para o tempo presente, para o tempo futuro e até mesmo para a eternidade. Quais são suas expectativas nesta manhã? O que você está pensando em relação à vida? Quais são os seus sonhos? O que você quer construir em Deus? Talvez o casamento, talvez reabilitar o seu relacionamento que está fragilizado. Talvez você tenha sonhos acadêmicos, talvez você tenha sonhos também ministeriais, sonhos dos mais variados. Mas o salmista, ele tinha as suas expectativas no Senhor, e era nele que ele esperava. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas expectativas? O que você pensa para o futuro? É isso que eu queria neste momento, orar, pedir a Deus pela sua vida. A Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quero orar pela sua vida,
você que ouviu essa palavra nesta manhã e que tem expectativas em Deus. Não deixe de sonhar, não deixe de ter expectativas, porque quando isso acontece conosco, é muito ruim. Todo crente, por mais difícil que seja o seu momento, ele precisa acreditar num Deus que intervém e que muda o curso da sua própria história. Eu quero te convidar nesta manhã a exercitar a sua fé, a sua confiança em Deus. Vamos lançar sobre Ele os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas expectativas. Feche seus olhos, curve a sua fronte e oremos ao Pai. Senhor Deus e Pai Celestial, depois de ouvir, ó Deus, essa palavra que toca ao nosso coração, que nos ensina até mesmo como o próprio subtítulo que a Sociedade Bíblica colocou aqui, calma em Deus. Nós queremos assossegar a nossa alma, nos tranquilizar nos Teus braços, ó Pai Celeste. Nós queremos nesta hora colocar diante de Ti tudo aquilo que rodeia o nosso pensamento, tudo aquilo que nos aflige. Também queremos colocar diante de Ti os nossos sonhos, ó Deus, para a nossa família, para com a nossa própria vida, sonhos profissionais, sonhos acadêmicos, sonhos também da nossa vida sentimental. Ó Deus, que o Senhor nesta manhã venha intervir, ó Pai, que o Senhor venha de fato a trabalhar em nós, nos fortificando, trazendo uma renovação espiritual, trazendo ânimo novo para olhar para a vida de maneira a enxergar as suas mais variadas matizes e cores, Pai. Nós queremos, Pai amado, olhar para a vida com encantamento, com coragem, sabendo que o Senhor tem poder para mudar o curso da nossa história. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem nomeia, é o Senhor quem destitui, é o Senhor quem dá saúde, é o Senhor quem tira a saúde, é o Senhor que vai conosco durante todo o nosso caminho, fazendo maravilhas. A história deste homem chamado Davi é um grande exemplo para nós, de alguém que era um simples pastor, mas que resolveu o Senhor que ele fosse o maior rei da história de Israel. E da mesma forma o Senhor tem projetos para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. E nós queremos te agradecer, porque tu és um Deus assim, que interage com a nossa vida e com a nossa história. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é quem nos leva, quem nos toma pelo braço, nos encaminha. Obrigado por tão grande amor. Obrigado, Deus, pela bênção maior, que é a salvação em Cristo, que é o perdão de pecados. Isso tudo é o essencial para a nossa existência. Pai, obrigado por esta manhã, por tudo que aconteceu aqui, Pai. Nós te agradecemos e o fazemos em o nome daquele que vive e que reina, não somente agora, mas que reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.